Mais uma edição do Cidade em Debate. Graças a Deus, nós temos a oportunidade de estarmos juntos. Hoje pela manhã, todos nós, o mundo, acordou com uma notícia muito triste. 76 pessoas não fazem parte mais deste plano que nós estamos. E aí percebemos como a vida é frágil, não é mesmo? Por isso, no programa de hoje, nós vamos contar a história de um vencedor. Ele está aqui comigo. E eu estava sabendo um pouco mais da história dele aqui nos bastidores e ele lida com algo que realmente mexe com todo mundo. E foi através da internet que ficamos sabendo também dessa triste notícia, da equipe, dos jogadores, dos jornalistas, dos convidados, que infelizmente estavam naquele voo, pegaram uma tormenta, pelo que está sendo dito e falado aí pelos jornalistas, que estão lá, acompanhando tudo que está acontecendo. Infelizmente, o piloto fez várias voltas tentando ali sair dessa tempestade, aconteceu a pane elétrica e aí foi uma sucessão de fatos que infelizmente culminou nessa tragédia, na morte de 76 pessoas, e é por isso que nós também estamos aí de luto, desejando força aos familiares, aos amigos, a todos aqueles que desde de manhã, antes do sol se pôr, já estavam ali tristes, porque hoje o futebol não tem cor, não tem hino, não tem camisa, hoje o futebol está de luto. Oremos então pelos familiares e irmãos que participam, e que participaram de toda essa força que levou esse time a chegar num alto patamar de vencer tantas partidas aí, chegar neste patamar e já ser declarado campeão deste campeonato aí que eles iriam participar. Mas nós sabemos, Deus está com eles e tudo vai se ajeitar no lugar certo. É por isso que aqui na Terra, todos nós estamos aqui por uma passagem. Então é por isso que nós temos que aproveitar cada momento para aprender mais, para estar junto dos nossos familiares, para estar desejando o bem, transmitindo amor, carinho e principalmente estarmos sempre prontos para fazer o bem, sem imaginar e sem saber para quem é. Vamos sempre estar neste pensamento. Por quê? Porque a nossa alma, ela é imortal, mas aqui na Terra a vida tem prazo de validade. E hoje nós vamos conversar com um empresário que realmente, olha, é um orgulho estar aqui com ele, é um grande prazer estar com ele aqui, porque ele é guarulhense, tem uma empresa que faz assim façanhas que você nem imagina. E todos nós, desde o momento que acordamos, nós estamos conectados com a internet. E principalmente quando estamos aí à procura de alguma empresa ou de algo diferente, quando você coloca determinado nome lá no Google, sempre aparece uma empresa em primeiro lugar. Por que será? Você já tentou imaginar o porquê de tudo isso? Pois é, no programa de hoje nós vamos falar sobre este assunto, porque o Cidade em Debate também está trazendo essa história de Marcos Freitas, ou melhor, Marcos Roberto de Freitas, nascido e morador aqui na nossa cidade, que é sócio proprietário da Iaslimp. E nós vamos saber o porquê desse nome também. Marcos, que prazer tê-lo aqui conosco. Eu sei que você é um homem muito ocupado, cheio de compromissos, lida aí com, olha, N número de empresas e faz o que todos nós queremos saber. Coloca a empresa lá em primeiro lugar no Google quando colocamos determinada palavra. Só que isso tem uma história e essa história é belíssima. Marcos, que prazer tê-lo aqui. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, o prazer é todo meu. É uma honra estar participando do seu programa. Eu que agradeço mais uma vez. E espero que possamos trazer aí alguma elucidação ao público no que tange as primeiras páginas do Google, que hoje é considerada a maior vitrine mundial. Exatamente. Vamos contar um pouquinho da tua história, porque a história do Marcos, ela é tão interessante, ela empolga a todos nós, porque ele começou muito jovem e nessa trajetória toda, desde quando iniciou a internet, era Telesp, na época. Conta esse comecinho de história para que os nossos telespectadores conheçam, porque este vencedor que está aqui tem uma história belíssima e é guarulhense, tá? Vai lá. Ok. Na realidade, em se falando de internet hoje, nós temos que lembrar que antes da internet nós tivemos um precursor. Esse precursor chegou aqui no Brasil em 1986
que tinha o nome de videotexto, né? Então, tanto o videotexto quanto a internet nada mais é do que a transmissão de informações, tanto de dados quanto de imagens, através do cabo telefônico. Nossa. Né? E em 1984, um inglês, ele desenvolveu esse sistema. Percebendo que a Inglaterra não deu muita importância para esse seu invento, ele rapidamente migrou para a França. E os franceses se atentaram à importância desse projeto, rapidamente inseriram essa questão da transmissão de dados e imagens através da linha telefônica, qual se deram o nome de videotexto. Em uma parceria da Companhia Telefônica Francesa com, na época no Brasil, a antiga Telesp, a qual era uma estatal, foi feita uma parceria. Em 1986, então, o videotexto chega ao Brasil. Companhia Telefônica, na época, tinha um banco de dados como se hoje fosse um servidor, como os grandes servidores de hospedagem que tem. Eles tinham, então, um grande computador ali no bairro do Paraíso, perto do Ibirapuera. E nesse banco de dados, esse grande banco de dados, eles tinham conexões com grandes empresas que já eram informatizados. Tipo a IOB, que eram informações objetivas, que mandavam informações para os contadores, porém via correspondência normal de correio. Nesse momento, como tinha um computador, ele se inseriu dentro desse sistema do videotexto, cujo provedor era a Telesp na época. Bem como o Tribunal Criminal, que era o TACRIM, o Tribunal de Justiça, o DETRAN, alguns bancos como Banco do Brasil, Bradesco, Banerj, Banco do Brasil, Bradesco, Banerj, tinha uns 4 bancos. Também tinha já a Bolsa de Valores informatizada, associação comercial que tinha conexão com o Banco Central, onde você conseguia fazer consultas de CNPJ e de CPF para verificar cheque devolvido, título protestado, e a própria companhia telefônica, que na época ela tinha 102. Como algumas pessoas bem devem se lembrar, esse trabalho de 102, já naquela década de 80, você discava 102, a telefonista, você dava o nome da determinada pessoa e ela, através do nome, fazia pesquisa no computador e te informava o telefone. Você também podia dar o endereço. Então, isso foi possibilitado que o usuário, através de um equipamento que se denominava terminal burro, que era composto de um monitorzinho e um teclado, acoplado à linha telefônica. Quando você conectava a linha telefônica, você ia até esse servidor da Telesp. Então, por exemplo, se você queria as listas telefônicas, você discava 1480. Então, nesse terminal, automaticamente já aparecia assim, será tarifado 18 centavos por minuto, que isso vinha na conta telefônica. Sim, e era a forma que a Telesp tinha de conferir lucros durante o período que você estava conectado. E dessa central, ele te mandava, por exemplo, para o banco de dados da Telesp, onde você fazia pesquisas por nome, por endereço, por telefone. Se você quisesse bancos, por exemplo, você discava 1484, era cobrado os 18 centavos e você tinha acesso lá, número 1, Bradesco, número 2, Banerj, número 3, Banco do Brasil. Você escolhia lá o número 2, Bradesco, ele te pedia o número da agência da conta e você já podia ver saldo e extrato. Então, veja que, para uma época da década de 80, onde as pessoas nem cogitava da possibilidade de você ter um computador ou ter toda a tecnologia que nós tínhamos hoje aquilo já era uma tecnologia muito avançada. Inclusive, 1 ou 2 anos mais tarde, foi feito uma parceria com a Sharp, que fornecia televisores de 14 polegadas acoplada com um teclado, que associado à linha telefônica, você também tinha acesso a essas informações. E você estava aonde quando tudo isso estava acontecendo? Muito bem. Aí, nesse momento, é onde entra a minha história. Que lindo. Em 13 de abril de 1988, ou seja, 2 anos após a chegada desse magnífico sistema precursor do que hoje é a internet, fui convidado por um amigo chamado Roberto Braghini, um amigo meu de infância, que trabalhava na GC Levers. Importante lembrar que, nessa época, muitos vendedores de grandes empresas saíram dessas empresas para poder trabalhar com esse sistema de videotexto. Então, esse amigo meu tinha saído da GC Levers, eu até falei para ele, você saiu da GC Levers? Ele falou, eu saí da GC Levers, um amigo meu saiu da Johnson, um outro amigo meu saiu das Páginas Amarelas, uma amiga nossa, ela deixou de ser gerente do cartão American Express e todos estamos trabalhando nessa empresa. E eu, conhecendo o seu perfil comercial, acho que você deveria de ir fazer um teste e trabalhar lá com a gente. Então, ele me fez esse convite
e imediatamente eu fui saber do que se tratava e no dia 13 de abril de 88 eu passei por uma entrevista, fui aprovado e comecei a trabalhar nessa empresa que na época chamava-se Videobras. E, na ocasião, existia um quadro de 100 pessoas, compostos de 2 gerentes, cada gerente tinha uma equipe de 50 vendedores, onde seriam 5 supervisores e cada supervisor tinha 10 vendedores. E você era um dos 10? Eu entrei em uma dessas equipes como sendo um desses 10 vendedores. Olha isso. Uma coisa muito interessante é que, na época, eu estava desempregado fazia uns 3 meses, eu tinha um Fusca 72, né? Então, a gente vem de família humilde, de família pobre, e eu me assustei quando me deparei num quadro de 100 pessoas, todos gigantes, leões de vendas de grandes empresas. Inclusive, na época, tinha um rapaz, já dos seus 40 e poucos anos de idade, chamado Groba, que ele vinha numa Mercedes com um motorista particular e ele tinha uma pessoa só para preencher o contrato. Tamanho era o porte e a potência. E estava lá o guarulhense. E aí entrei lá muito humildemente e ao final deste ano eles pagavam alguns prêmios como o melhor gerente, o melhor supervisor, o melhor vendedor e o vendedor revelação. Então, como não tinha um ano ainda, havia entrado em abril de 88, eu não concorri ao melhor vendedor, mas sim ao vendedor revelação, o qual, pela minha surpresa, eu fui vencedor daquele troféu naquela categoria naquele ano. Parabéns, olha que legal. No ano seguinte, 89, eu já concorria ao melhor vendedor, porque já tinha 12 meses. Também, dentro de 12 meses, tendo terminado 11 meses em primeiro lugar como vendedor, foi inevitável que eu ganhasse o troféu do melhor vendedor e em seguida fosse promovido a supervisor e que no ano seguinte ganhei o troféu do melhor supervisor e no ano seguinte foi promovido a gerente. Veja isso, o que é força de vontade, o que é você se empenhar num trabalho ao qual você se determina a fazer. E isso foi o que o Marcos fez. Depois, o que aconteceu? Bom, em seguida, passaram-se o tempo e em 1995 a internet chega no Brasil como uma nova tecnologia para substituir o antigo videotexto. E a empresa, já imaginando que o videotexto já não teria muito mais tempo de vida, tendo em vista uma tecnologia inovadora, reuniu todos os funcionários e disse que a partir daquele momento a empresa não se chamaria mais Videobras, mas sim Telebras e que todos os funcionários estariam sendo migrados para essa nova empresa que teria essa nova tecnologia. Na ocasião, tanto no videotexto quanto com o advento da internet em 95, a empresa comercializava anúncios num veículo chamado Páginas Amarelas Informatizadas. Assim como no papel você tinha as listas de assinantes e endereço, e no videotexto você passou a ter acesso a 102, que era a lista de assinantes e endereços que você podia consultar por nome, por endereço, por telefone, mas era digital. Né? A mídia impressa, você tinha um problema de que se você fizesse um anúncio, ou mesmo na lista de assinantes e endereço, no decorrer daquele ano mudasse de telefone, ou você tivesse que mudar de endereço, automaticamente isso ficava desatualizado. Então, tanto com o advento das listas de assinantes e endereço informatizadas eletrônicas, como depois com a internet, isso sendo uma mídia digital passaria a não acontecer. Você foi para a Telebras ou você ficou na outra empresa? Então, o que aconteceu? Quando foi passado essa informação para nós, de que nós passaríamos a vender as páginas amarelas informatizadas não pelo videotexto, mas sim pela nova internet, pelo novo produto, eu particularmente, o Marcos, eu imaginei de que um produto que haveria atravessado o continente e que teria tido um sucesso tão grande e inclusive chegado por uma estatal que naquela época era uma dificuldade, uma estatal de uma forma fácil, rápida, eficaz, agregar uma nova tecnologia. Na minha cabeça, aquilo não acabaria assim tão rapidamente. Ia demorar um pouquinho, Demoraria um pouco mais. Então, o que eu fiz? Eu, contrariando a 100% dos colegas, cheguei ao diretor da empresa e disse a ele que, acreditando que o videotexto ainda teria alguns anos de vida, eu não me deslocaria para essa nova empresa, mas sim fundaria a minha empresa para ainda dar continuidade com o videotexto até o seu último suspiro, e foi isso que eu fiz. Inteligência, né, gente? Olha. E nessa ocasião, então, foi quando nós fundamos, em 1995, eu fundei a nossa empresa hoje, que tem o nome de Iaslip, e continuei trabalhando de 1995 até 2003, onde funcionou paralelamente o videotexto e a internet. Pois bem, a Iaslip nasceu.
A união de dois nomes de pessoas importantíssimas na sua vida, é isso? Exatamente. O nome Yaslip se deu da seguinte forma. Quando vai se constituir a empresa, você tem que procurar um contador e você tem que dar um nome para a sua empresa. Opções. Eu dei 2 opções e essas opções retornaram da junta comercial como já tivesse tido esse nome. Então, numa terceira tentativa, eu resolvi unir o nome dos meus 2 filhos gêmeos, que havia nascido em 1992, ou seja, nós estávamos em 95, os meus filhos, eles tinham então 3 anos de idade. Gêmeos, Yasmin e Felipe. Então, falei, eu vou colocar Yas de Yasmin e Lipe de Felipe. Dei para minha contadora, foi para a junta comercial e assim foi consolidado o nome, que hoje é motivo de orgulho, porque os meus filhos já têm 24 anos de idade e a minha empresa se tornou um sucesso que representa o nome daquilo que é a minha maior riqueza, que são hoje os meus 3 filhos. Tem Yasmin, tem o Felipe, tem o Ramon também, que é o caçula com 16 anos. Que maravilha! É o seguinte, nós vamos a um pequeno intervalo. Na volta, nós já vamos dizer para você que nos assiste como funciona a Yaslip, como você que tem um empreendimento, que tem uma prestadora de serviços, pode e consegue colocar o seu nome em primeiro lugar ali quando acessar o Google. Importante, hein? Isso dá um retorno. Quantas empresas se tornaram aí gigantescas por causa deste detalhe, que é fundamental. E sabe como? Acessando Yaslip. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Produção, mostra. Uou, e o melhor acontece para você, espectador da TV Guarulhos. E eu quero trazer para você uma grande novidade. É a novidade do bônus da New Gel Family. Olha aqui, super bacana aqui no Internacional Shopping Guarulhos. Você que é telespectador da TV Guarulhos, vai mandar um e-mail aqui para tvguarulhos@guarulhosempresas.com.br ou também para a TV Guarulhos e você vai concorrer ao sorteio de bônus de 50 e 100 reais para trazer aí a seu filho, aos seus amigos, para se divertir na New Gel Family. Eu aqui com a minha querida parceira associada do portal Guarulhos Empresas, a Ellen. Ellen, aqui ó, New Gel Family, vou dar de presente para você trazer os seus filhinhos aí. Quantos filhos tem? 2, tá bom, né? Qual idade? E falta fora os sobrinhos. 1, 2, sobrinho de 4, de 5. Pronto, tá aí, vai trazer todo mundo para brincar no maior parque de diversões aqui da cidade de Guarulhos e também Grande São Paulo, New Gel Family. Traz e esperamos por você! Restaurante, Pizzaria e Choperia Minhoto. O serviço é de primeira, com um buffet variado de segunda a sexta. Nossas opções incluem saladas, massas, porções e espeto corrido. A melhor pizza da região você também encontra aqui. São mais de 80 sabores. Aos finais de semana, temos música ao vivo. Muito mais do que comer fora, é um verdadeiro programa para a sua família. Venha conhecer o Restaurante Minhoto, de segunda a segunda, das 8 às 23 horas, na Avenida 7 de Setembro, 1555, Vila Galvão. Restaurante Minhoto, meio século de tradição com você. Conheça Israel, de 16 a 25 de janeiro de 2017. No roteiro, Tel Aviv, Mar Morto. Mar da Galileia, Cafarnaum. Rio Jordão, Cesareia Marítima. Getsemane, Muro das Lamentações. Também Tanque de Betesda e Jardim do Túmulo. Informações e reservas. Advir Turismo.
Apoio IPAM, Igreja Presbiteriana Avivada para as Nações. E TV Guarulhos. Já estamos de volta hoje. Uma entrevista mega interessante de um guarulhense que coloca a tua empresa, teu prestador de serviço, enfim, na primeira página do Google. É importante ou não é? Porque a internet abre portas para o mundo. Falando nisso, você já acessou o portal de notícias guarulhosweb.com.br? É o portal de notícias que nasceu na nossa cidade, traz Guarulhos em tempo real. Ali você fica sabendo tudo o que acontece, minuto a minuto. Ó, tá aí a página do Guarulhos Web. Eles que estão sempre conosco aqui em parceria, divulgando a nossa programação também. E ali você sabe tudo o que acontece na nossa cidade, no estado, no país e no mundo. Acesse guarulhosweb.com.br. Estamos hoje entrevistando o senhor Marcos Roberto de Freitas. Marcos Freitas, ele que é sócio proprietário da Yaslip, que é a empresa aonde? A Yaslip, sabe o que é? É a Yaslip, de olho na primeira página dos buscadores. Bom, na primeira parte, você estava falando pra gente sobre a história de como iniciou a Yaslip e ela estava seguindo ainda, né? Você acreditou que num período de alguns anos, né, ia continuar com a rede de dados e tal. E depois, o que virou? Como é que foi? Você ganhou dinheiro nessa época que você ainda acreditou naquela outra maneira de transmitir dados? Sim. Eu não só ganhei dinheiro quando era funcionário da empresa, onde passei por vendedor, supervisor e gerente, mas acreditando que nada do que é muito bom, ele pode acabar repentinamente. Entendi. Então, eu imaginei sim que ele tivesse o seu fim em função de uma tecnologia nova, mas que isso não acontecesse repentinamente. Tipo do dia para a noite. Fiquei surpreso que a empresa, com muita experiência, ficou tão empolgado com a internet que não trabalhou num paralelo com isso, pelo menos pelo período de um ano. E eu estava certo, porque fundando a empresa em 95, o videotexto ele permaneceu até 2003. E no segundo semestre de 2003... Já estão te procurando já, porque é uma empresa atrás da outra querendo estar no primeiro local ali do Google quando você coloca qualquer nome. Vamos supor, vai, uma máquina de alguma coisa. Lá está a Yaslip trabalhando por você. Continua. Então, o que acontece? No segundo semestre de 2003, eu fui comunicado pela companhia telefônica que realmente em novembro os computadores seriam desligados, dando então a permanência só para a internet. Então veja que eu ainda fiquei de 95 a 2003 e nesse período como proprietário da empresa, da Yaslip, comercializando ainda os classificados eletrônicos no videotexto, eu, graças a Deus, fui muito feliz trazendo uma boa repercussão para os meus clientes e também fazendo com que a empresa fosse próspera. Tudo bem, como é que você consegue colocar, aliás, a tua empresa, né, teus, vamos dizer, funcionários, todo o pessoal, toda a equipe, como você coloca a empresa em primeiro lugar no Google? Porque imagine quantas empresas existem e está lá você colocando em primeiro lugar. Conta. Só para que o público ele possa não ficar uma lacuna, rapidamente para completar, de 2003 a 2006 eu resolvi descansar e montei um hotel fazenda na região de Sorocaba, cujo nome é Hotel Fazenda Toca das Corujas. E fiquei lá de 2003 a 2006, trabalhando, mas mais descansando, desfrutando da vida do campo. E no final de 2006, eu vim a conhecer o meu sócio Demetrios Martins, que é um homem de tecnologia, que tinha trazido essa questão dos resultados orgânicos ou resultados naturais dos Estados Unidos para o Brasil. Então, a partir daí, eu reavivei a Yaslip, que tinha ficado paralisada, não encerrei a empresa. Então, a partir de 2007, eu mudei a composição social e nessa composição social, então, tem eu como sócio proprietário, que é o Marcos, o Demetrios Martins, que é o meu sócio, que é o cérebro, que é o que comanda hoje um departamento de vários web designers, né, que é o que faz a mágica. E o meu sócio, amigo meu de infância, nós somos amigos de infância, também nascido aqui em Guarulhos, na Vila Galvão, ali na Rua São Maurício, perto do Lago dos Patos, Marcelo Soares Batista. Então, hoje a nossa empresa é composta de 3 sócios. Eu, Marcos, Demetrios Martins e o Marcelo Soares Batista, que nós começamos a trabalhar com esse produto, com esse trabalho, essa prestação de serviço, a partir de 2007. E no que
se compõe a nossa prestação de serviço? O Google, na primeira página, ele tem 2 tipos de site. Ele tem aqueles sites que as pessoas pagam para aparecer. Isso, que é o link patrocinado. Isso, que são chamados de link patrocinado ou AdWords, que a pessoa escolhe uma palavra, coloca dinheiro naquela palavra como se fosse um telefone de crédito, a pessoa joga a palavra, aparece o site com uma tardinha verde escrito anúncio, e quando você clica lá, vai aparecer o site da pessoa e ela paga por clique. Abaixo dos anunciantes, você tem 10 sites que são os chamados os resultados naturais ou os resultados orgânicos. Como que isso funciona? O Google, ele tem os motores de buscas, que são denominados motores de buscas ou robotics, que a cada 15 dias eles examinam mais de 350 parâmetros na construção do site. E o nosso trabalho é adequar o site do nosso cliente a esses parâmetros do Google e depois dar a manutenção disso. Então, por exemplo, o usuário hoje, se ele for no Google agora, quem estiver assistindo e for lá no Google e jogar ar-condicionado para residência, você pode colocar tanto o ar-condicionado para residência, como você pode colocar ar-condicionado para residências, no plural, tá? O Google vai dizer que existe aproximadamente 57 milhões e 800 mil páginas que tratam desse assunto. Página, e cada página tem 10. Não, ele vai falar, o Google fala que tem 57 milhões e 800 mil resultados de páginas, ok? E aí o Google vai apresentar na primeira página, logo no início, 4 sites. Poderão ser 4, 3, 2 ou 1 com uma tarjinha verde, que são os que pagam, os pagantes. E logo abaixo dos anunciantes, que poderão ser 4, 3, 2 ou 1, o Google vai relacionar 10 sites, que são os chamados resultados naturais ou resultados orgânicos. Dentro desse número de 57.800, cada palavra vai aparecer um número, o Google não considera os anunciantes, porque os anunciantes estão ali enquanto tem dinheiro. A hora que acaba o dinheiro dele, subitamente ele some. Então, às vezes, você pode jogar uma determinada palavra, como no caso o ar-condicionado para residência, aparecer 4, daqui 5 minutos você vai jogar, daqueles que têm escrito anúncio, pode aparecer 3 ou 2. Então, quando o Google disse aquele número, que aqui no caso é 57.800, o Google está se referindo só àqueles 10 sites, os quais não pagam, porque ficam 24 horas por dia, 365 dias por ano, por ter mérito de ser um site profissionalmente construído. E como você coloca a empresa lá no primeiro lugar? Bom, aí você está querendo saber a receita da Coca-Cola. Na realidade, o nosso trabalho consiste... É só para fomentar a curiosidade de quem nos assiste. Claro, uma brincadeira. Na realidade, o nosso trabalho consiste na adequação do site aos parâmetros do Google. No exemplo que nós demos, se você, quando joga ar-condicionado para residências, logo abaixo dos anunciantes, você vai ver o primeiro site, que é o Clima Frio. Se você rodar no rodapé da página do Clima Frio, lá no rodapé existe 3 selinhos. O primeiro selo, se você clicar, ele vai ser redirecionado para o site da Yaslip, que essa é a forma que nós temos de provar que dentro de 57 milhões, o Google, ele posicionou aquele cliente lá chamado Clima Frio na primeira página. Agora, o mais interessante... Uma coisa muito interessante é assim, que se você for ver que o Clima Frio, ele está no primeiro entre os 10 do resultado natural, dentre 57 milhões e 800 mil resultado, o segundo abaixo do Clima Frio é nada mais, nada menos do que as Casas Bahia. E abaixo das Casas Bahias nós vamos ter o Ponto Frio. E abaixo do Ponto Frio, a Magazine Luiza. Então, isso por si só mostra a excelência da nossa prestação de serviço. Parabéns. Que nós reformulamos um site de um cliente pouco conhecido e dentro de algum tempo esse site passa a ficar à frente de grandes empresas conhecidas no mercado. Este é o nosso trabalho. Que lindo trabalho, né? Eu fico muito feliz em tê-lo aqui conosco, porque eu sei que você tem uma agenda estritamente, né? Realmente com muitos compromissos, está aqui para falar um pouco desse trabalho que a Yaslip coloca à disposição e também de muitos clientes aqui da nossa cidade que já estão também junto com a Yaslip para obter maiores resultados. Porque, olha, tudo que nós vamos procurar, vai procurar no Google, procura na internet, seja uma palavra, seja uma empresa. Por isso, quanto tempo nós temos, produção? Porque estamos ao vivo. Tá, eu tenho 2 minutinhos para que você possa fazer as suas considerações finais. Já quero te agradecer muito por você ter cedido um espaço na tua agenda para estar aqui conosco, falando da tua história de vida, um guarulhense que é um vencedor e que faz, através do trabalho, tantas empresas serem vencedoras também e se tornarem gigantes, assim como empresas multinacionais e internacionais que estão aqui na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Parabéns!
Ok? Muito obrigado, é um prazer. Quero agradecer a emissora, quero agradecer o público que nos assistiu, ao telespectador, e gostaria de deixar a nossa empresa à disposição de qualquer outra empresa ou qualquer prestação de serviço da América Latina que deseje estar na primeira página do Google sem precisar pagar por clique nos resultados naturais. Aliás, não aparece só no Google, aparece em todos os demais buscadores. Um exemplo, só para a gente finalizar, o usuário, se ele for no Google e ele colocar máquina de corte SB, S de sapo, B de bola, ou máquina de corte triplo, vocês vão visualizar um cliente nosso que trabalhou com a Petrobras chamado Soldas Brasil, que aparece entre os 10, se não me engano, 6, 7 ou 8 vezes. Então, isso retrata a grande visibilidade que o telespectador, sendo pessoa física, pessoa jurídica, prestador de serviço ou que venda algum produto, possa se disponibilizar a ter a mesma visibilidade. Meus agradecimentos ao público, meus agradecimentos a você, minha querida, pela oportunidade. Foi Sempre. um prazer. O prazer foi meu. E muito obrigado a todos. Uma boa tarde. E você que nos assiste, você ficou curioso? Ficou curiosa? Acesse, coloque no Google YASLIP, Y-A-M, aliás, né? Y-A-S-L-I-P. E com certeza, olha lá, ó, YASLIP, você vai ter acesso como tornar a sua prestação de serviços e a sua empresa um grande negócio através do trabalho que o Marcos Freitas, como sócio proprietário, coloca à disposição através dessa equipe tão competente. E mais, hein? A empresa dele está aqui na nossa cidade, ou seja, ele acredita na nossa cidade e a sede está aqui. E você também pode se tornar um dos grandes ou das grandes empresas estando junto com esse trabalho da YASLIP, Y-A-S-L-I-P. Eu, Cássia Franco, fico por aqui, dizendo a você que Cidade em Debate, de segunda a sexta, às 18 horas, aqui comigo nós temos encontro marcado. Beijo, abraço, tchau, tchau. Deus abençoe grandemente a sua vida e nos encontramos na próxima edição. Até lá!